Deus supre todas as nossas necessidades, um dia de cada vez. Ele provê. Mesmo que o cenário pareça improvável, Ele é fiel e Ele cuida de detalhes das nossas vidas. Eu quero compartilhar um pouquinho hoje o devocional que fala sobre a confiança, mesmo que não estejamos vendo, mas confiar na providência de Deus, no cuidado de Deus. E muitas vezes a bênção que nos alcança, ela não é só nossa, mas ela também alcança outras pessoas. Nós vamos estar lendo em 1 Reis 17. Vamos ler o versículo 5 ao 16, que fala sobre Elias e a viúva de Serepta. Aqui nós vemos um pouquinho sobre quando o profeta Elias ele foi levantado para poder profetizar naquele tempo, no reinado de Acabe. E ele falou de um tempo desafiador, onde não teria chuva, não cairia orvalho, né? Um período de escassez. E o Senhor pediu para que ele fosse para uma determinada região, né? Próxima ao riacho de Querite. E nesse riacho ele seria provido. Deus mandaria o alimento através dos corvos, eles levariam pão, carne e também ele beberia a água ali do riacho. Só que chegou um momento que aquele riacho secou. Chegou um tempo que aquele riacho já não era mais a providência na vida de Elias e também já não teria alimento. Foi quando o Senhor o enviou, e nós vamos ler esses versículos aqui a seguir, enviou até uma viúva. E essa viúva foi a provisão que Elias precisava, mas também Elias foi a provisão que ela precisava. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa fidelidade de Deus, sobre confiar, mesmo que não estejamos entendendo nada e mesmo que nós não estejamos vendo a providência chegar. Vamos lá? Em 1 Reis 17, os versículos. Vamos ler do 5 até o 16, que fala assim. Elias obedeceu à ordem do Senhor e foi e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia a água do riacho e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs. Mas, algum tempo depois, o riacho secou pela falta da chuva. Versículo 8. Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se, vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. E Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele chamou e disse: Traga pão também, por favor. Porém, ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tem mais pão, só tem um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui, catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morremos de fome. E Elias disse: Não se preocupe, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite do seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi, e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Que extraordinário! Nós vemos aqui tantas coisas, né, em um pequeno texto, como a palavra ela é viva e eficaz. Nós vemos em um pequeno texto tantas lições, né? Nós vemos aqui a providência, o cuidado de Deus, nós vemos aqui a obediência, nós vemos aqui a dependência do Senhor, né? Nós vemos aqui um momento onde a esperança ela é reacendida e por isso que nós precisamos tanto da palavra de Deus, né? Quantas lições nós podemos tirar de pequenos trechos que nós lemos? Há muitos detalhes aqui nesse texto, mas hoje nós vamos focar na confiança, sobre confiar na provisão de Deus. Às vezes há tempos improváveis nas nossas vidas e que nós não entendemos o porquê estamos ali, ou o porquê que o Senhor, né, permite que venhamos viver determinadas situações. Mas toda situação, ela serve de experiência e essas experiências, elas nos amadurecem para viver a promessa, para viver o milagre. E assim foi na vida dessa viúva. Ela já não enxergava uma saída. Nós vemos aqui o quanto ela passou a necessidade com o filho, a ponto de já esperar a morte. Mas Elias foi a provisão para essa casa, foi o homem de Deus enviado para chegar com a bênção, com uma provisão. E ela poderia muito bem ter endurecido o seu coração neste momento e não querer fornecer a ele o pão, porque era o último que ela tinha, né? Mas ela se fez sensível, ela obedeceu, ela agiu, né? Com aquilo que ela tinha, ela juntou aquilo que ela tinha para ser obediente ao Senhor, para fazer aquilo que o Senhor havia mandado que ela fizesse.
Ela não endureceu o seu coração diante do que lhe foi proposto e por isso ela viveu a bênção, ela viveu o cumprimento da promessa. Da mesma forma, Elias, em um tempo de tanta escassez, o que ele poderia esperar ao chegar na casa dessa viúva? Mas ele sabia o Deus que havia ordenado que ele fosse. Ele sabia os frutos da obediência. Às vezes nós não queremos obedecer, mas em todo tempo a obediência ela vai gerar frutos extraordinários. Por mais que a gente não entenda, por mais que nós sejamos tão resistentes em muitos momentos, nós precisamos ser flexíveis na mão de Deus. Nós precisamos ser flexíveis à ordem de Deus para nós. E a nossa carne, a nossa alma, o nosso corpo não quer ser obediente. Devido ao pecado original, nós somos resistentes, né? Nós não queremos, mas o Espírito, em todo tempo, ele nos dá uma direção, ele nos convence para agir na direção que o Senhor dá a nós, né? E nós precisamos estar sensíveis, nós precisamos estar alinhados com o projeto de Deus, mesmo que não estejamos entendendo. E o nosso Deus, ele é Deus de detalhes. Nós vemos aqui que a viúva, ela deu o primeiro passo antes da provisão. E nós precisamos dar o primeiro passo. Exige um posicionamento nosso, não só o de obedecer, mas o de confiar, o de crer, o de depender, de saber que o Senhor, ele está no nosso amanhã. Eu gostaria também de compartilhar com vocês os versículos, o versículo 34 de Mateus 6. Mateus 6, vamos lá? Mateus 6, versículo 34, que fala assim: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. Nós não precisamos ficar preocupados com o nosso amanhã. A preocupação, ela é uma pré-ocupação. Nós nos preocupamos com coisas que às vezes nem acontecerá nas nossas vidas, mas nós enchemos a nossa mente, a nossa alma, nós desesperamos. Em vez de orar, de confiar, de descansar na provisão de Deus, que assim como chegou na vida dessa viúva, na vida de Elias, que estava sendo também suprido pelo Senhor, nós desesperamos e a ansiedade, a preocupação rouba de nós o melhor, que é viver esse tempo de espera com confiança, né? Sendo preparado pelo Senhor para receber tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Nós falamos muito em que o Senhor, Ele tem os melhores planos, a vontade do Senhor ela é sempre melhor do que a nossa. E Ele é sim, Ele é fiel. Nós precisamos entregar o controle ao Senhor, deixar Ele agir nas situações das nossas vidas, deixar de ser tão, né, resistentes ao operar do Senhor. Eu, lendo esse devocional hoje, eu me lembrei de uma situação que nós vivemos em casa e eu tinha uns 12 para 13 anos e Deus, ele sempre proveu no meu lar. Eu já contei alguns detalhes, algumas partes para vocês. Deus sempre foi fiel na nossa casa. Mesmo no nosso desespero, sabe? A nossa escassez não impedia o milagre do Senhor, porque em todo tempo nós olhávamos para Ele. E eu me lembro de uma vez que a minha mãe estava com muita vontade de comer pêssego, aquele doce de pêssego em calda com creme de leite. Culturalmente nós gostamos muito em casa. E assim, era um tempo de escassez, era um tempo difícil. Então assim, se priorizava os alimentos essenciais, né? Nós priorizávamos o essencial ali. E não tinha condições, não tinha naquele momento como ela satisfazer esse desejo, mas o Senhor, ele foi fiel na vida dela, porque ele é Deus de detalhes, ele é um Deus assim que ele cuida tanto de nós, que nos momentos de maior desespero e de tristeza, ele vem com amor, com a provisão, para dizer que ele cuida, que ele supre detalhes das nossas vidas através da sua fidelidade. E ela vestiu uma bermuda que há muito tempo ela não vestia. E quando ela colocou a mão no bolso, tinha 10 reais no bolso dessa bermuda. E esses 10 reais foi um presente para minha mãe naquele dia. Na época, 10 reais era muito dinheiro, tinha muito valor. E o Senhor foi tão fiel que naquele dia ela comprou o doce e o creme de leite que ela estava com tanta vontade de comer. E deu ainda mais coisinhas, esse dinheiro. E o Senhor supriu, o Senhor foi Deus de detalhes. E ela conta hoje, chega a se emocionar. E quantas vezes o Senhor foi Deus de detalhes, Deus de provisão na nossa casa. E até hoje Ele se preocupa com as necessidades mais íntimas do nosso ser. Por isso nós precisamos tanto aprender a olhar e a ser sensível ao Senhor, porque Ele é tão fiel, Ele é fiel em detalhes. Ele é fiel em detalhes ao nos amar. E porque nós não somos tão intensos como o Senhor é conosco, né? Nos constrange tamanho amor e fidelidade. Nós precisamos refletir sobre isso.
refletir o quanto o Senhor é fiel e o quanto nós somos escassos nisso, né? Escassos em nos entregar ao Senhor, entregar a obediência, entregar ao chamado dele. Se nós permitirmos, se nós deixarmos o Senhor fazer além, ele fará muito mais do que nós podemos imaginar, porque ele vai nos preparar para o melhor que ele tem para nós. E esse convite de hoje para confiarmos na provisão do Senhor, para crer na provisão do Senhor, ele precisa ser uma convicção que todos nós carregamos todos os dias, porque nós precisamos abrir mão de se preocupar em todo o tempo para confiar no Senhor. E essa tarefa de confiar, de crer, de não se preocupar, ela é árdua, porque é necessário um confronto na nossa mente, na nossa alma, e nós precisamos confrontar. E os nossos argumentos, eles precisam ser a palavra de Deus. Eles precisam ser as promessas de Deus que contém na palavra. Eles precisam ser a verdade de Deus que precisa estar enraizada em nós. Então nós confrontamos a preocupação, nós confrontamos a ansiedade, nós confrontamos os nossos medos, nós confrontamos a insegurança quando nós usamos a palavra do Senhor, a verdade do Senhor, aquilo que Ele diz ao nosso respeito, aquilo que Ele diz em Sua palavra, quando nós vemos o tamanho da Sua fidelidade na vida destes homens de Deus, na vida de pessoas que são citadas aqui na Bíblia. O nosso Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Nós precisamos olhar para o Senhor e reconhecê-lo, reconhecer a sua soberania, a sua grandeza, a sua fidelidade, porque Ele precisa ser a nossa esperança, a nossa convicção, a nossa certeza. Mesmo que nós não estejamos entendendo, Ele continua sendo o Deus da nossa família, o Deus da nossa casa, Ele continua sendo o nosso Deus, mesmo que nós não estejamos entendendo. Ele sempre fará o melhor. Eu quero agradecer você por estar aqui comigo. Se essa mensagem falou com você hoje, compartilhe esse vídeo com alguém, com uma pessoa amada. Deixe aqui nos comentários, eu creio na provisão de Deus. E se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, para que você receba novas mensagens toda semana aqui. Caminhe conosco aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e que você possa viver a provisão de Deus no seu lar, diante daquilo que você tem buscado no Senhor, diante daquilo que você tem clamado. E até o próximo vídeo.